Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Amanda Moraes, eu sou voluntária do Instituto Chico Xavier e hoje nós temos mais uma aula do livro do ESD, que é este aqui, né? Disponibilizado pela FEB. Estamos gravando, então sejam bem-vindos. E hoje o assunto, como estamos no início do livro, nós estamos no módulo 2, que é a codificação espírita, como vocês podem ver na tela que está destacado. Hoje é o último capítulo deste módulo e nós vamos conversar um pouquinho sobre as obras básicas, né? A base da doutrina espírita, que são as obras codificadas por Allan Kardec. Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui no chat, a gente vai conversando. Se eu falar muito rápido, vocês pedem para dar uma pausa, tá? E sintam-se à vontade. Bom, hoje nós vamos falar sobre as obras básicas, o que estuda cada uma delas, porque é muito comum os espíritas, né, os adeptos ao espiritismo, eles não leem todos os livros, né? Então, essa aula é mais um chamado para a pessoa entender o que tem, qual é o conteúdo de cada livro, para ela se interessar, para despertar a curiosidade e também para que ela possa dar um up, digamos assim, no conhecimento sobre a doutrina, né? Kardec dizia que a gente não pode parar de estudar nunca, né, de trabalhar. Então, nós devemos sempre estar lendo e reciclando também nosso conhecimento. Porque cada vez que a gente lê esses livros, cada vez é uma informação diferente, é um ponto diferente, a gente tem uma reflexão diferenciada da primeira vez que a gente lê. Então, é muito importante a gente se aprofundar nos estudos das obras básicas. As obras básicas, por serem livros práticos, ele é bem de fácil compreensão. Muitas vezes a gente estuda ele ou lê eles de uma maneira meio rápida, meio técnica, né? Muito com o saber, assim, com o conhecimento. E eu falo por mim, tá, gente? Por experiência própria. Eu adoro ler, então eu vou lendo, comendo livros, só que poucas vezes a gente para refletir sobre o que a gente está lendo. Se nós fôssemos refletir por cada questão que tem o livro dos Espíritos, nós gastaríamos uma encarnação inteira, eu garanto para vocês, para entender. Eu acho que nem uma encarnação, acho que várias encarnações, para entender realmente, para refletir, para o que está escrito ali fazer sentido para a gente. Então é por isso que vocês sempre vão ouvir em centros espíritas que a gente deve aprofundar e nunca deixar de estudar, sabe? Sempre ler esses livros, que são conteúdos de extrema riqueza, né, de conhecimento. Aqui estão as 5 principais obras básicas. Nós temos mais 2, que é o que é o Espiritismo e obra póstuma, não lembro muito bem, que é depois do desencarne de Kardec. Mas essas são as principais, tá? O primeiro livro escrito por Kardec, codificado, né? Quem traz o conhecimento são os Espíritos, foi o Livro dos Espíritos. Ele teve seu primeiro lançamento em abril de 57. São mais de 150 anos, né? O segundo foi o Livro dos Médiuns, que foi 4 anos após o Livro dos Espíritos. Muita gente acha que é o Evangelho que vem após o Livro dos Espíritos, né? Mas não, é o Livro dos Médiuns, porque o Espiritismo ele é baseado basicamente, depois das leis divinas, né, na mediunidade. E então o Livro dos Médiuns foi o segundo. O terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai retratar principalmente o Evangelho de Cristo, a vivência de Jesus, né, que é o nosso guia, o nosso modelo. Ele vai comentar sobre o Evangelho, sobre as passagens de Jesus. Então é um livro, gente, que tem que estar na nossa cabeceira, que eu garanto a vocês que ali tem todos os conselhos possíveis que vão edificar a nossa vida. Qualquer problema, qualquer situação, se você procurar no Evangelho,
você vai acalentar seu coração, você vai ficar mais calmo. Este é um livro que realmente abraça a gente. O quarto livro é O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. O Céu e o Inferno é um livro muito bom, ele é muito bacana, ele traz principalmente a lei da causa e efeito. O que é o céu e o que é o inferno? O que são anjos e demônios? Quais são os gozos da vida futura? O que eu fizer aqui, o que eu vou colher lá na frente? É mais ou menos assim, o que eu vou pagar se eu agir mal? E o que eu vou colher se eu agir bem? É mais ou menos isso. É um livro muito bom. Ele tem o Código da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura. Então, ele é muito bacana esse livro. E por último, nós temos ali, em janeiro de 68, foi publicado a Gênese. A Gênese é na minha opinião, um dos meus principais livros assim, que eu gosto, porque ele explica muita coisa, a origem do mundo, ele fala sobre Deus, a origem da Terra, dos planetas, do universo. Ele fala muito sobre o fluido cósmico universal. Nós ainda não tivemos essa aula, na verdade é um módulo inteiro sobre o fluido cósmico. Ele é bem interessante. E é um livro mais científico, assim, ele exige um pouquinho mais de atenção para a gente ler. Mas ele é muito bacana, ele traz muita coisa que há 150 anos atrás, né, que ele foi publicado, hoje está sendo descoberto. E muitas outras coisas vão ser descobertas pela ciência daqui a muitos séculos. Então é um livro que é sempre atual. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses livros. Quem já leu, comenta aqui se já leu algum deles, o que achou. Nós vamos conversando durante a aula, tá bom? Sejam bem-vindos a todos que entraram agora. Eu já iniciei e meu nome é Amanda, para quem não sabe. E hoje nós vamos falar sobre as obras básicas, tá bom? Como eu falei anteriormente, o primeiro livro publicado por Kardec foi o Livro dos Espíritos, que a primeira edição dele foi composta com 501 perguntas. Não sei se todos vocês sabem, né? Mas o Livro dos Espíritos é um livro peculiar, um livro bastante diferente do que a gente é acostumado a ver por aí. Ele é um livro de perguntas e respostas. Então, assim, é um livro muito fácil de ser lido e muito interessante, porque você não fica 20 páginas para terminar um capítulo, como é normal em outros livros, né? Então, assim, imagina você ler uma pergunta, 3, 5, 10 por dia. Então, é muito conhecimento que você tem. As perguntas, elas foram formuladas por Kardec, que na minha aula passada eu conversei com vocês sobre Kardec, que é um eterno pedagogo, um cientista, observador, um cara fantástico. E ele soube muito bem programar essas perguntas, organizar de tal forma que elas fossem divididas por assuntos, digamos assim, e os espíritos, através dos médiuns que ele conhecia, respondiam às perguntas, os espíritos superiores, tá, gente? Ele demorou bastante para escrever esse livro, desde o primeiro contato que ele teve com o mundo espiritual, que ele ficou sabendo que existia algo além deste mundo físico. E assim, não foi os espíritos não falavam através apenas de 1 ou 2, 5 médiuns. Ele se utilizou de vários médiuns de vários lugares, porque se fosse apenas algum grupo de médiuns que desse as informações, as respostas às perguntas, nós poderíamos questionar a veracidade das respostas. A gente poderia ficar meio em dúvida se realmente era verdade, porque poderia ser que os médiuns tendenciassem a resposta, né? Mas não, Kardec, ele teve a ajuda de médiuns de vários lugares, não sei falar dos lugares, mas assim, são diversos médiuns e é um livro muito bacana. Na segunda edição, que é a definitiva, é a edição que hoje nós temos, Kardec utiliza ainda mais médiuns do que da primeira edição
E aí ele vem com 1018 questões, notas aditivas e comentários feitos por ele. Ele mais do que dobrou o número de perguntas, né? E aí, se vocês forem observar no Livro dos Espíritos, às vezes abaixo assim tem algumas notas, outras perguntas têm comentários que Allan Kardec, através da sua extensa pesquisa sobre o mundo espiritual, colocou a sua opinião, né? Então é um livro muito bacana, muito bom. Quem não leu ainda, eu aconselho. Também acho que é outro livro de cabeceira. É muito conhecimento que tem ali dentro sobre o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, na verdade 4 etapas. Uma é a introdução, onde não tem perguntas e respostas. Kardec, na verdade, vai dar uma introdução ao assunto, a como que surgiu. Os segundos são os prolegômenos. Eu vou ler para vocês o que significa prolegômenos. É a introdução geral de uma obra, prefácio. Então, nesse prolegômeno, ele vai como se fosse um sumário. Ele vai, não daquela forma prática, mas assim, ele vai discorrer o assunto sobre o que vai ser trabalhado na obra, a divisão dos temas. Aí a gente vai ter o corpo da obra. Sebastião nos disse: recentemente terminei a leitura do Livro dos Médiuns, no momento estou lendo o Livro dos Espíritos. Estou gostando destes livros e me parece muito familiar, pois a minha família... Vamos aguardar ele responder, no final dessa lâmina eu comento. Então, no corpo da obra do Livro dos Espíritos, nós temos a primeira parte, onde ele vai falar sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo. Esses elementos gerais do universo é o que eu falei anteriormente, que é o fluido cósmico universal, sobre a matéria primitiva, sobre o espírito, como que é feita a criação do espírito, né? E temos o princípio vital. Eu vou dar uma leve explicação. O princípio vital é algo presente em todos os organismos físicos vivos. As plantas contêm princípio vital enquanto vivas. Se você cortar uma árvore, ela não tem mais o princípio vital. Esse princípio vital volta para o fluido cósmico universal. Nós temos princípios vitais, né? O fluido vital. Quando morremos, quer dizer que não temos mais esse princípio vital. E existem diversas atitudes nossas que vamos supor, diminuem esse fluido vital, como as drogas, cigarro, bebida, o excesso de comida, o nosso estresse, depressão. Isso vai diminuindo o princípio vital e o nosso desencarne vem mais cedo. Então, essa é a primeira parte. A primeira pergunta da primeira parte do Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, ela é muito inteligente. Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus e ele não pergunta o que é Deus. Se ele perguntasse o que é Deus, Kardec já estaria materializando Deus, como se ele fosse um objeto. O que é Deus? Se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria pressupondo que Deus era uma pessoa, ele estaria personificando Deus, né? Quem é Deus? Então ele perguntou o que é Deus. Ele é muito inteligente. E os espíritos respondem que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, né, do universo. Então é muito bacana. Na segunda parte, ele vai falar sobre o mundo, o planeta Terra, e a vida espiritual. Na verdade, mentira, desculpa, falei errado. Sobre o mundo e a vida espiritual. Como que é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos e a vida espiritual. Ele vai falar sobre encarnação e desencarnação, como que se dá o processo de encarnação, o planejamento reencarnatório que todos nós temos, né? Um contrato espiritual do que a gente vai vir fazer aqui, do que a gente pretende fazer aqui, das nossas expiações, das nossas provas, das nossas missões. Fala também sobre a pluralidade das existências e dos mundos, né? Como todos sabemos, a maioria, quem não sabe ainda, a doutrina espírita
acredita que existem vidas em todos os planetas do universo e nos milhões de universos que existem. Deus não criaria um planeta sem utilidade, né? Estudamos também ali nessa segunda parte a influência, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é as influências, tanto boas quanto negativas, que a gente sofre dos espíritos, dos desencarnados. Então, como que se dá essa ligação? É por meio de incorporação? Não. É pelo meio do magnetismo, pelo meio da sintonia, vibração de pensamento, pela energia que a gente emana para o universo. Isso atrai bons ou maus espíritos de acordo com o que nós estamos emitindo. Então, isso também é discorrido ali. Falam sobre as ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Como que se dá isso na questão espiritual? Na terceira parte, ele vai falar sobre as leis morais, que eu acho que é a mais importante. A primeira parte e a segunda parte é mais a nível de conhecimento, é bom para a gente saber, esclarecimento. A terceira parte, ela vai regulamentar a nossa vivência, as nossas atitudes. A gente vai entender essas leis que nos regem, que a gente está dentro dessas leis. As leis são a de adoração, a de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E depois ele vai falar sobre a perfeição moral. O que é o homem de bem? Se a gente entendesse essas leis, se a gente vivenciasse elas, se a gente fosse mesmo a fundo, se a gente internalizasse essas leis, com certeza a vida da gente ia ser mais fácil. E, consequentemente, a nossa evolução se daria de uma forma mais rápida. E a quarta parte, que é as esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Essa quarta parte é mais ou menos o que a gente vai encontrar no céu e inferno. Então, se vocês conseguem ver que o Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, as perguntas, de maneira que depois deste livro ele fizesse mais 4 livros e cada livro fosse mais ou menos cada parte. Por exemplo, a primeira parte, Deus, elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, isso é mais científico, isso está na Gênese. A terceira parte, que é as leis morais, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que quem sabe aqui, perguntinha para vocês começarem a participar. Quem aqui sabe quem foi o exemplo que conseguiu seguir todas as leis morais de Deus? Nós temos um exemplo, né? É bem óbvio essa pergunta, que é o que está explicado no Evangelho. Não vou esperar vocês responder, mas é Jesus, né? Então, essa terceira parte, depois ele faz um livro só sobre essa terceira parte, que é a vivência de Jesus, que foi o único ser na Terra que conseguiu vivenciar todas as leis morais de forma plena e completa. Essa quarta parte é Esperanças e Consolações, é o céu e o inferno, como eu disse antes. Então, gente, são livros que complementam um ao outro. Vamos ver o que o Sebastião falou. Toda a minha base está fundamentada nas doutrinas budistas, desde criança, e agora estou aprendendo sobre o kardecismo. E o trabalho da caridade está sendo muito gratificante. Estou amando muito, grato. Sebastião, é muito bacana a questão das doutrinas budistas. Eu também já estudei bastante sobre elas. E se você for observar bem, elas se complementam. Na questão do espiritismo tem muito sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, a vivência de Jesus. No budismo, a gente tem muito sobre o autoconhecimento, sobre a meditação. Isso é extremamente importante. Se a gente pudesse mesclar as duas doutrinas e assim pegar o principal da budista e vivenciar também isso, ia ser muito interessante para a gente. Então, grato pela contribuição aí. Como eu disse a vocês, olha só, aqui estão as partes do Livro dos Espíritos e o que cada um, o que ele contribuiu para construir os outros livros, né? Essa segunda parte que eu esqueci de falar antes, que é do mundo espiritual, ele vai ser a base para a construção do Livro dos Médiuns, né? Que é essa primeira setinha. A terceira, das leis morais,
é para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vivência de Jesus na Terra. A quarta parte, que é Esperanças e Consolações, é para a construção do céu e inferno. E a primeira, da Gênese. E a introdução e prolegômenos, que são a primeira e a segunda parte do Livro dos Espíritos, é a base para construir o livro O que é Espiritismo. Um detalhe, se alguém não conhece muito bem o que é o Espiritismo, ou se tem alguém na família, algum amigo, no trabalho, colega, que quer entender o que é o Espiritismo de forma sucinta, falem para eles lerem, ou vocês lerem, O que é Espiritismo, este livrinho. Ele é bem fininho e ele é bem prático. Então, lendo aquele livro, a pessoa tem uma noção bem básica e rápida do que é o Espiritismo. Então, é um livro muito bacana, tá? Fica a dica para vocês. Então, é assim que é dividido o Livro dos Espíritos. Kardec nunca disse que ele é o autor do Livro dos Espíritos, como eu falei agora mesmo, ele é o codificador e organizador dos temas, né? E também o autor das perguntas, mas o livro, o corpo, as respostas são dos espíritos superiores. Não é interesse dos espíritos ditar uma obra pronta e acabada. Cabe a Kardec a parte de elaborar as perguntas, organizar o plano geral da obra para a apresentação aos homens, né? Então, os espíritos não fizeram tudo sozinhos, eles não iam dar uma obra, né, prontinha para a gente. O Livro dos Espíritos é o repositório de princípios fundamentais, de onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele é a base da doutrina espírita. Ele é como se fosse a nata. Ele é tudo que, de todos os assuntos, está no Livro dos Espíritos. Só que os demais livros, eles vêm aprofundar o que a gente tem no Livro dos Espíritos. Porque se fosse aprofundado, ia ser um livro infinito, né? Como o conhecimento nunca acaba, sempre evolui, então o Livro dos Espíritos é a base, e os outros livros que vêm, inclusive hoje temos Divaldo Franco, Chico Xavier, trazendo diversos autores do mundo espiritual, tudo se baseia no Livro dos Espíritos, tá? Que isso fique bem claro para vocês. Alguma pergunta sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, antes da gente dar seguimento ao Livro dos Médiuns. Estou falando muito rápido, gente? Bom, então vamos lá. Vamos para o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Este livro, ele é fantástico. Eu estou lendo ele no momento. Na verdade, estamos estudando aqui no centro onde eu frequento, sou trabalhadora. Ele é um livro, gente, extremamente atual. No começo do livro, se vocês forem ver, Kardec fala de um mecanismo onde será possível, em questão de instantes, uma pessoa receber uma mensagem do outro lado do mundo. Imagine isso 150 anos atrás, nós estamos falando dos torpedos, das mensagens virtuais, né, do WhatsApp. 150 anos atrás, os espíritos falavam para Kardec que futuramente vai ser possível, em instantes, vocês receber uma mensagem do outro lado do mundo. Então, é um livro muito atual. E tem muita coisa dentro dele que hoje em dia ainda a gente não vive, não é da nossa atualidade, que provavelmente fala sobre o futuro. Então é um livro extremamente bacana da gente ler, e ele é bem rápido, você vai lendo, ele é bem técnico assim, na verdade ele é mais conhecimento, você vai sabendo sobre os tipos de mediunidade, sobre os fenômenos mediúnicos, é muito bacana. Ai, ficou meio em cima ali, né? Eu vou ler para vocês. Ai, meu Deus. Teoria de todos os gêneros das manifestações mediúnicas. Então, ele vem explicar todas as manifestações. Os meios de comunicação com o mundo invisível. Então, ele fala também sobre como se dá essa comunicação. Ele fala do tipo, da qualidade da comunicação, se é com os espíritos mais evoluídos, menos evoluídos.
Como se dá o desenvolvimento da mediunidade, tanto na vida adulta como na infância, quem já nasce com a mediunidade, quem adquire mediunidade a partir de uma certa idade, né? As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Fala muito sobre a questão dos médiuns que se perdem, pois se deixam levar pelo orgulho. Eles acham que eles são melhores que as outras pessoas por ser médiuns, e na verdade é muito pelo contrário, que a mediunidade é muito mais uma tarefa do que um dom. Os indivíduos que talvez em outras vidas faltaram com seus irmãos, né, com a sociedade, vêm com essa missão de ajudar não somente os encarnados, mas também os desencarnados. Então, ele frisa bastante essa questão da humildade nos médiuns. E a primeira parte, ela é constituída das noções preliminares, dividida em 4 capítulos, e a segunda parte é dividida em 22 capítulos, que ele fala das manifestações espíritas. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro o que esse negócio que tá... Ele tá em cima ali, né? Só um minutinho. A mediunidade é fonte primária. Peraí, só um minutinho. Ficou em cima, eu não vi. Aqui, vou ler para vocês. A mediunidade é a fonte primordial dos ensinos da doutrina. E suas tarefas constituem hoje, sem dúvida, importante contribuição dos espíritas, que a ela se dedicam. A consolidação da fé raciocinada e o retorno à normalidade das condições psíquicas alteradas daqueles que, enleados na trama da obsessão disfarçada e tenaz, procuram agoniados os centros espíritas ou são a eles encaminhados. Essa primeira parte, ele fala que é uma consolidação da fé raciocinada. Por que fé raciocinada? Com certeza já é comum isso para vocês, já devem ter ouvido falar em alguma etapa da vida de vocês. Alguma pessoa que estivesse obsediada e alguém falou que é o demônio, ou que é louco, esquizofrênico, ou tem síndromes de diversos tipos. Isso nada mais é do que médiuns que não educaram a sua mediunidade. Médiuns que ainda não controlam ela. E eles estão tão obsediados que eles acabam ficando doentes. Então, o livro dos médiuns ele vem ajudar a gente no trato com essas pessoas que chegam no centro espírita ou na nossa casa com esse tipo de problema, com até a condição psíquica um pouco fragilizada devido a sua mediunidade não compreendida, entende? Então, ele é de suma importância para as pessoas que ficam no atendimento fraterno nas casas espíritas para ajudar as pessoas que ali chegam. Vou terminar de ler, depois eu comento o que vocês estão falando, tá bom, gente? A comunicação entre os dois mundos, o corporal e o incorpóreo, imaterial ou invisível, é uma premissa básica do espiritismo, que seria apenas um espiritualismo irreal e duvidoso se a negasse ou a repudiasse. Essa comunicação disciplinada, orientada para suas verdadeiras finalidades, pode ser conseguida e mantida desde que apliquemos a técnica de sua realização, os ensinamentos de Allan Kardec contidos nos livros dos médiuns. Então, essa comunicação com o mundo espiritual ela deve ser bem cautelosa, ela deve ser baseada no livro dos médiuns, com certeza nas outras obras básicas também, para que ela não se faça de uma maneira mistificada, desregrada, que não condiz com o ensinamento de Cristo, né? Então, por isso a importância do estudo do livro dos médiuns. Deixa eu ler o que o pessoal falou. Sebastião falou que o livro dos médiuns fala muito da questão moral. Às vezes possuem muito conhecimento, porém são imorais, enganadores e brincalhões devido ao ego dos encarnados. Justamente, isso é bastante comum, na verdade, mais comum do que a gente pensa. Médiuns, né, que utilizam da fé das pessoas para levar vantagem, ou até mesmo para levar fama ou
veneração, né? Isso é errado, porque aquele dom não é dele. A mediunidade não é dele, Deus emprestou para ele. E é completamente passível de ser retirada essa mediunidade dele se ele utilizar de uma maneira errônea. Pode não ser retirada, mas o resgate depois vai ser bem dolorosa, né? Porque ele utilizou mal um instrumento que Deus o deu apenas para ajudar as pessoas. E fala muito sobre a moral mesmo, sobre a moral dos médiuns, fala bastante. Porque imagina só, o médium é uma antena totalmente aberta. Ele capta tanto energia de espíritos negativos como de positivos. Então, a moral dele tem que estar bastante equilibrada nas questões, na verdade, de todas as questões, nas questões de conduta, de ética, sexualidade, de vícios, tudo tem que estar muito equilibrado, porque senão ele vai atrair aquilo que ele está emanando para o universo. E não é bacana, né, gente? A gente imagina você ser médium, estar captando e se aproximar de você espíritos mais inferiores. Não deve ser fácil lidar com isso. Ricardo, olá. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos e estou gostando muito, apesar de sempre ter muita curiosidade de saber sobre o espiritismo. Que bom, Ricardo. Continue assim. Eu tenho certeza que à medida que você vai lendo, suas dúvidas vão ser sanadas. Quando surgir alguma dúvida, também nós estamos disponíveis no Instituto Chico Xavier. Você manda uma mensagem para a gente que a gente vai poder responder. E o ideal também é fazer os estudos, né, que tem nos centros espíritas. Sebastião, se o médium não for bem entendido, ficam reféns dos mesmos. Isso mesmo. Na verdade, o que você quis dizer com não for bem entendido, não ter conhecimento? Na verdade, o que faz um bom médium é o conhecimento, com certeza, mas muito mais a moral, né? Porque não adianta ter conhecimento sem moral, porque os grandes líderes das trevas, eles têm bastante conhecimento, na verdade eles dominam a mediunidade, só que a moral deles não é elevada, então eles utilizam para o mau caminho, né? Então é muito mais importante no médium ele ter a moral desenvolvida do que o intelecto, do que o esclarecimento, o conhecimento. Vanessa. Não, Sebastião, o médium tendo boas condutas, estudando e se entregando à caridade, ele pode tanto se doutrinar como esse espírito obsessor. Justamente, então sempre é importante o médium ficar atento às questões morais e éticas, sempre tentando desenvolver as virtudes que Cristo veio nos ensinar. É importante também os médiums estudarem, viu, gente? Não é que vamos desenvolver só a moral e vamos deixar o conhecimento de lado. Não. As duas coisas elas têm que andar em equilíbrio, sempre evoluindo. O intelecto junto com a moral. Sobre os médiums. Isso aqui está no... Isso aqui está no livro do Tom. Ele fala o seguinte... Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então, esse desenvolvimento da mediunidade cabe muito ao nosso esforço, né? Como eu falei agora mesmo. Não é que eu queira ser médium que eu vou ser médium. Se está no seu planejamento você ter essa mediunidade mais aflorada, você pode conseguir. Mas se não for, talvez você tenha outras tarefas para cumprir aqui no mundo físico. Então, talvez não é a hora de você desenvolver a mediunidade, né? Tudo ao tempo de Deus. Vamos lá. Alguma questão sobre o livro dos médiuns? Alguém gostaria de contribuir alguma coisa? Vamos passar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que foi o terceiro livro. Como eu falei, ele é bem baseado na vivência de Cristo, no Evangelho de Cristo, né? E nas leis morais, nas leis divinas e naturais. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida.
Porque assim, pessoal, quando Jesus proclamou aquelas parábolas, né? Quando ele falava as histórias, né? Os exemplos, Jesus, ele falou com palavras que elas poderiam ser interpretadas cada vez mais profundamente. Vamos assim. A parábola do filho pródigo, por exemplo. Se a gente apenas lê com o cérebro, nós vamos entender que é um filho que saiu de casa, se arrependeu e ele voltou para sua casa, seu pai acolheu. Então ali a gente pode perceber o perdão, né, que a gente tem que perdoar. O pai perdoou o filho na questão de valorizar, né, a família. Então assim, tem diversos entendimentos. Se a gente for um pouquinho mais a fundo, e isso que eu vou falar para vocês agora é algo que eu aprendi aqui na Federação Espírita do Mato Grosso. É uma federação muito forte no mundo inteiro. Inclusive agora os representantes da federação estão na Europa. Ele houve informações de espíritos superiores que essa parábola pode ser interpretada em segunda instância. Como, por exemplo, nós sermos o filho pródigo e o pai da parábola do filho pródigo ser Deus. Então, quando nós vamos para o mundo, como o filho foi para o mundo, deixou a casa do pai e foi para o mundo, isso pode ser entendido quando nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos das leis de Deus. E o que nós vamos fazer quando a gente se afasta da lei de Deus? Na parábola, o filho, quando ele vai para o mundo, ele perde tudo, todo o seu dinheiro, e ele acaba comendo comida de porcos. Na verdade, os porcos se alimentam melhor que ele. Então, a situação dele fica precária. Isso é por uma figura de linguagem, traduzindo, né, ao nosso entendimento. Quando nos afastamos da lei de Deus, nós não seremos felizes, nós vamos sofrer bastante. E quando o filho retorna à casa do pai, o que o pai cobra? Nada. O pai joga na cara. O pai, ele fala, não, você foi embora, agora vai caçar seu rumo, não. O pai abre os braços e faz uma festa, porque o filho voltou. E assim é quando nós nos aproximamos novamente da lei de Deus. Nos aproximamos de Deus, Deus sempre nos acolhe. Então, essa é a segunda instância. Os espíritos superiores falam que as parábolas de Jesus, elas podem ser interpretadas em instâncias infinitas. Então, nós sempre vamos estar interpretando as parábolas de Cristo. A gente deve lê-las com o coração, com reflexão, acima de tudo. Então, por isso que é tão importante o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa. Érica, você falou que voltou tudo? Olha o slide, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo aqui, não tá não, pessoal? Voltou o slide para vocês? Aqui para mim tá certo. Aí, ele fala aqui. Trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito. Indicam como o homem ou o espírito não deve proceder. Dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos e à condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Então, nesse livro, nessa obra, ele fala bastante sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade. Então, ele fala certinho como a gente deve agir, né? Como deve ser a nossa conduta perante os diversos acontecimentos da nossa vida corriqueira. Então, se você se magoou com o seu pai, você vai lá na parte onde fala de paz, você vai se acalmar. Quando você foi prejudicado por um amigo, por um cliente, por um colega, por um irmão, você vai lá ver a questão do perdão. Então, é muito bacana. Érica, você não gostaria de atualizar sua página? Porque aqui tá ok, eu não mudei Eu vou mudar agora para trás e para frente novamente para ver se muda aí, tá? Ó, voltei a parte do Evangelho segundo o Espiritismo e voltei para o slide onde a gente está. E o Evangelho ele pode dividir em 5 partes, que fala sobre os atos comuns da vida do Cristo, fala sobre os milagres, as predições, que são as profecias,
as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, é um livro, gente, que nós devemos estar sempre lendo. Não importa se lemos 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nós sempre devemos ler pelo que eu falei no início desse slide. A interpretação, quando a gente reflete sobre ela, quando a gente usa a reflexão, o coração junto com o conhecimento, junto com o cérebro, nós vamos ter informações mais aprofundadas ainda, que vai nos ajudar nessa nossa caminhada evolutiva. Tudo certo até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui estão as leis, não sei se vocês conhecem todas elas. No final desse livro, nós vamos ter a primeira lei, que é a lei da adoração, então nós vamos discorrer sobre cada uma delas. É muito importante a presença de vocês, porque cada lei faz a gente entender tudo que a gente vive, as consequências, como que se dão as coisas, por que existe a destruição, qual é a utilidade da destruição, como que se dá a lei do progresso. Então essas leis divinas, elas não podem ser batidas, não tem como você ir contra uma lei natural, elas são eternas e imutáveis, tá? Então o Evangelho segundo o Espiritismo fala bastante sobre essas leis. Érica, voltou ao normal o slide? Ah, legal. Aí nós vamos para o céu e o inferno. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Pode comentar aqui. Enquanto vocês pensam, se vocês querem comentar, eu gostaria de acrescentar uma coisa. É muito importante a gente fazer o Evangelho no lar. Todos conhecem o que é o Evangelho no lar? É uma vez por semana você se reunir com a sua família. Ou se você não tiver família, ou se a sua família não quiser se reunir com você se reunir sozinho. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre no mesmo horário e no mesmo dia da semana. Toda segunda às 8 horas. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Toda terça às 8 horas eu vou fazer meu Evangelho do Lar. Isso, gente, é de extrema importância, porque vocês sabem que nós temos companheiros espirituais. E talvez nós temos companheiros menos esclarecidos. E ao estudar o Evangelho neste mesmo dia, nesse horário, quer queira, quer não, eles vão ouvir, eles vão aprender. E não precisa ser extenso. Geralmente o Evangelho no Lar dura 20 minutos. Você lê um trecho, um tópico do Evangelho, sempre em voz alta, e você discorre sobre o assunto. Se você estiver sozinha, fala sozinho o que você entendeu, o que você não entendeu, como se você estivesse conversando com alguém. E se você estiver acompanhado de mais pessoas, cada um fala o que entendeu, né, o que faz sentido na sua vida, né, referente àquele tópico. Então, o Evangelho é um ótimo livro para fazer o Evangelho no lar. Não é o único. Você pode usar qualquer obra básica, pode usar a Bíblia, livros que acrescentem na questão moral, tá? Vamos falar agora sobre o céu e o inferno. Esse livro é bem prático. Eu já falei sobre ele no começo, né? A questão da causa e efeito. Pode-se ler na folha de rosto deste livro o seguinte: exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras. O que eu vou colher lá fora? De acordo com a minha conduta, você lendo este livro, Céu e Inferno, e analisando a sua conduta, você vai saber como que vai ser a sua vida espiritual. Então ele é bastante, muito bom, é bastante interessante, né? A gente saber como que a gente está se comportando, fazer essa autoanálise. Vamos saber sobre os anjos e os demônios, o que são anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguidos de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, nós vamos ter exemplos do que acontece se agir assim ou assado, digamos assim. Ele foi publicado em 1865 com o título Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Como se dá a justiça divina? Alguns de vocês já ouviram falar assim, isso é injusto? Quando eu escuto alguém falar assim, isso é injusto, isso é uma injustiça. Aí eu gosto de perguntar o seguinte: amigo, você acredita em Deus?
A pessoa geralmente fala que sim, né? Se não for ateu. Falei assim, você acha que Deus erra? Aí eu falei assim, lógico que não. Eu falei, então não existe, né? Injustiçado. Pode haver injustiça, mas injustiçado não. Deve ter uma causa para tal sofrimento, para explicar tal situação. E essas explicações a gente tem no Céu e Inferno. Então é um livro que vai acalentar nosso coração. Pessoas revoltadas, elas deviam, por obrigatoriedade, ler esse livro para se acalmarem. Então, se vocês conhecem alguém revoltado com a vida, dá esse livro de presente. Ele vai entender bem o porquê dele estar passando por aquilo ali. Não só o futuro, mas ele vai entender o que ele fez no passado. Ele não vai saber exatamente o que ele fez, mas ele vai ter uma noção, né, para estar sofrendo aquilo ali. Se eu sou uma pessoa que não consegue ter filhos, estéril, eu posso entender que em outras vidas ou eu fiz aborto, ou eu abandonei minhas crianças, ou eu assassinei meus filhos. Enfim, alguma coisa que me bloqueou de ter filhos nessa encarnação. Então eu vou ficar tranquila, entender que tudo tem um motivo de ser, né, gente? Isso mesmo, Érica, lei de causa e efeito. Ele é constituído de duas partes, tendo a primeira intitulada Doutrina, 11 capítulos, e a segunda denominada Exemplo, 8 capítulos. Em artigo publicado na Revista Espírita, Kardec, ao fazer a apresentação do Céu e Inferno, informa principalmente o objetivo do livro, as matérias e a forma como aí foram organizadas. São suas palavras. O título dessa obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Então, tá aí a dica para quem se interessar pelo assunto. É muito bacana esse livro. As mensagens recebidas por espíritos que acabaram de desencarnar são muito esclarecedoras. Com certeza que elas são esclarecedoras porque você vai ter uma ideia do que ele fez e o que ele está passando. Então, se ele fez isso, está passando por isso, se eu agir igual, eu vou passar pela mesma coisa. Então, pela dedução, você consegue entender como que vai ser a sua vida futura, ou de um amigo, da família, por exemplo. A primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos, demônios, penas e recompensas futuras. O dogma das penas eternas aí é encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza e que demonstram não só o seu lado ilógico, já assinalado centenas de vezes, mas a sua impossibilidade material. Então, nessa primeira parte, essa questão de inferno, de você queimar no fogo do inferno, onde muitos segmentos religiosos acreditam, ele é refutado completamente. Não existe isso. Deus nos ama e sempre vai nos dar a chance de voltar atrás. É lógico que a gente sempre assume as consequências, mas nós não estamos fadados ao sofrimento por resto da vida, porque nós, como seres humanos imperfeitos, muitas vezes imorais, muitos de nós não conseguimos condenar um filho, mesmo que ele seja um assassino. Eu conheço da minha família, tem um primo que é preso por assaltar, usar droga. Nós não conseguimos odiá-lo. Deus, na sua infinita bondade e justiça, ele vai fadar a gente ao fogo do inferno para sempre sofrer? Acho que não, né, gente? Então é uma coisa muito lógica. Então ali ele vem retratar este assunto. Com as penas eternas caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. Então é bem discorrido esse assunto, ele é explicado de forma prática, as irregularidades nessas teorias. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio da teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Então ele vai exemplificar o que ele comentou na primeira parte. Aí temos o quinto livro, que é a Gênese, que é a queridinha da minha parte. Ela foi publicada com o nome A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esse livro fecha o ciclo das obras e em sua folha de rosto está escrito o seguinte: a doutrina espírita
há resultado no ensino coletivo e concordante dos espíritos, né? Então, é os espíritos que nos ensinam. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e pela não abrogação delas. Então, as leis de Deus, como eu disse anteriormente, elas são imutáveis, né? Inquebráveis. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. O objetivo desta obra é, conforme o título indica, o estudo de 3 pontos, a saber, a Gênese propriamente dita, que é o surgimento do mundo, do universo, como que se dá isso? Os milagres e as predições, o Apocalipse, essas coisas todas que a gente tem na Bíblia, né? Então ele é muito interessante, ele exige um pouquinho mais de atenção para ler, né? Por causa dos termos. Ele fala até, é muito bacana, ele fala até sobre como surgiu a vida. Ele usa termos de biologia, e eu sou péssima em biologia, sou engenheiro, eu gosto de tudo, eu gosto de matemática, física, eu gosto de números. Então quando eu entro para biologia, não entendo nada. Eu lembro que tem uma parte muito grande que ele fala como que foi a evolução da vida na Terra. Quais foram os primeiros seres protozoários? Eu não vou continuar mais porque eu não sei mais os nomes. Mas é muito interessante. Então, isso há 150 anos atrás, né? Não existia ainda... Como chama aquele cientista que fala da lei da evolução? Esqueci. Esqueci o nome. Então, ele nem tinha feito ainda. Então, lá na Gênesis tem Darwin. Muito obrigada, Érica. Tá vendo que eu sou péssima em biologia, gente? Isso mesmo. Então, é muito interessante. Da onde nós viemos? O ser humano veio da onde? Os animais vieram da onde? Então, na Gênesis, vocês vão encontrar toda essa explicação. É a parte científica do espiritismo. Não dá risada. Eu ainda tenho que desenvolver o meu intelecto nesse assunto. Veja só, eu consigo entender muito mais sobre o mundo espiritual do que como uma célula respira, né? Que eu sei que a célula respira. Isso para mim é incabível, mas tudo bem, vamos voltar ao estudo. Aqui estamos, aqui está discorrido de como é a divisão da Gênesis. A primeira parte é sobre os elementos gerais do universo. O que é composto o universo? Deus, né? Matéria e espírito, né? Fluidos. É a criação, como que se deu a criação, o princípio vital, já falei no início. A segunda parte é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a ocupações e missões dos espíritos, os 3 reinos. E a terceira parte é a lei de conservação e destruição. Então, na Gênesis tem só essas 2 leis mais especificadas, a conservação e a lei da destruição. No ano passado, eu falei sobre a lei da destruição. Acho que foi a minha primeira palestra aqui no Instituto Chico Xavier. Até então eu não entendia nada sobre a lei da destruição. Eu não entendia por que devia ter terremoto. Eu não entendia por que um leão comia uma zebra, que eu morro de dó, sou uma eterna protetora dos animais. Eu não entendia porque muita coisa ruim tinha que acontecer. Gente, essa lei da destruição, ela explica por que tem que acontecer. Porque para haver a conservação tem que ter a destruição. Então, ela é muito interessante. Eu não vou falar sobre ela aqui, que é para vocês quererem ouvir mais palestras para saber disso. Então, é assim que é dividida a Gênese. Esse é o estudo de hoje, né? Um resumão bem básico, bem por cima. Não é nem resumo, né? Só um índice, vamos supor, do que vocês vão encontrar nas obras básicas. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa, de comentar? Fiquem à vontade. O chat está aberto e se eu não souber responder, a gente vai atrás e pesquisa para responder para vocês. Sebastião falou, trata-se de uma obra importantíssima. Por exemplo, a mudança que este planeta já está ocorrendo como previsto há mais de 50 anos por Xavier. Justamente, né? Estamos entrando numa transição planetária e vamos mudar a categoria do nosso mundo. Na Gênesis vocês vão ver sobre as categorias dos mundos. Tem mundos primitivos, mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. Tem mundo de regeneração, mundos felizes, tem várias categorias de mundos. Então, no ano 3000, não assim de uma hora para outra, mas mais no terceiro milênio, nós vamos entrar numa categoria de mundo de regeneração.
onde os humanos vão estar mais evoluídos na questão moral. Então, nós temos 1000 anos para fazer essa transição planetária. E durante esses 1000 anos, quem não se enquadrar no novo tipo de espíritos que vão reinar na Terra, com certeza vão ser exilados do planeta Terra e vão para ir para mundos primitivos, né? Então é muito interessante a gente estudar Gênesis, porque fala muito sobre o nosso futuro. Renata, gostaria apenas de agradecer e dizer que eu farei o Evangelho no Lar. Que bom, Renata, eu fico muito feliz em contribuir. Se você quiser saber um pouquinho mais, joga no Google lá, Evangelho no Lar, doutrina espírita, você vai saber bastante coisa sobre isso, e é muito importante. Eu não falei antes, esqueci, mas quando a gente faz o Evangelho no Lar com disciplina dentro da casa da gente, os espíritos falam que a gente faz um elo de proteção ao redor da nossa casa. Ela é como se fosse um elo luminoso de proteção. Então a gente fica protegido. E aliado à nossa boa conduta moral, a nossa influenciação espiritual é muito benéfica. Então nós só temos a ganhar fazendo o Evangelho no Lar. Sebastião, é por isso que quando chegamos aqui, temos que usar essa roupa que chamam de corpo humano e outras formas por todo o universo. Justamente, né? É o nosso meio de colocar à prova tudo que a gente aprende lá no mundo espiritual. Gente, o próximo estudo, na próxima segunda-feira, vai ser sobre Deus. A gente vai entrar num outro módulo, o segundo módulo acaba hoje. Então a gente vai entrar num módulo chamado Deus. E o capítulo vai ser a existência de Deus. As provas da existência de Deus. Então, quando alguém duvida de Deus, vocês vão poder explicar ou argumentar com essa pessoa. E ele vai falar também da necessidade da crença em Deus e conceituar Deus na luz da doutrina espírita. Então, não percam a próxima aula. Vai ser com o nosso voluntário Fábio. Ele já deu uma aula, né? E as pessoas gostaram bastante, então não faltem. Eu agradeço a presença de todos aqui no estudo de hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar um e-mail para a gente nesse e-mail da tela, ou entrar na nossa página no Facebook e mandar uma mensagem. Lembrando que essas aulas elas vão estar gravadas e vão estar disponibilizadas na página do Instituto, está aqui embaixo também. No link seminários, ali embaixo vocês vão ter o estudo, tá? Muito obrigada por todo este estudo. Esteja em alegria e no amor. Fique com Deus, Senhor da guarda. Abraço. Tudo isso a vocês também, a todos. Que Jesus seja o guia de vocês. Que vocês estejam sintonizados com os bons espíritos. E que a luz esteja presente no caminho de vocês. Um abraço, pessoal. E até a próxima.